Alô, alô, meus amigos, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio dos Canalhas aqui no UOL. Eu e Rodrigo Viana sempre recebendo figuras importantes, figuras adoráveis, eu diria, do futebol brasileiro, porque, olha, a pior coisa é entrevistar nego mala, cara chato, cara que se acha, de vez em quando capta, né? Acontece. Mas eu confesso que eu e o Rodrigo temos sempre tentado achar pessoas relevantes, com conteúdo, com opinião, e gente para iluminar um pouco, ainda mais agora que o inverno finalmente chegou, né? Junto com a primavera, está um frio aqui em São Paulo, céu nublado, a gente está precisando botar um pouco de alegria no ar. Então, por que não convidar este que foi um grande zagueiro, disputou Copa do Mundo, seleção brasileira, jogou na democracia corintiana, jogou naquela Ponte Preta, quando a Ponte Preta era um orgulho nacional, né? Só a torcida do Guarani que não gostava da Ponte, mas a torcida da Ponte também não gostava do Guarani, porque eram dois timaços de Campinas, né? Juninho Fonseca, seja muito bem-vindo. Que legal, cara, te ver depois de tantos anos. Galã do futebol brasileiro. Nos anos 80 isso aí era um perigo, viu? Um abraço, João, um abraço, Rodrigo, os internautas que nos acompanham aí no Canalhas. Que nome interessante, é para dar medo. E olha, eu espero contribuir com a minha parte humorística, com a minha parte sensorial, com a minha parte emocional, educativa, porque esse Canalhas não é de ruim, é Canalhas de bom, não é isso? É isso, Juninho. Seja muito bem-vindo. Esse Canalhas, claro que sai do canalha do João, que é o grande canalha da televisão brasileira, mas o João sempre faz questão de dizer que é o canalha do bem. Na verdade, é o oposto, né? A gente chama de canalha para a pessoa ver que não é canalha. Depois o João pode explicar melhor isso daí, mas, Juninho, faz muito tempo que a gente está querendo te trazer aqui. Eu te peço até desculpas, porque eu andei te ligando várias semanas aí, mas você é um cara que estava na nossa mira, né, João? A gente estava mirando o Juninho, trazê-lo, e a gente sabe que hoje você também é comentarista de rádio, está em Ribeirão Preto, né? E tem muita história para contar, e eu vou começar te perguntando o seguinte: ontem eu até demorei para te ligar, porque eu estava falando com o Argel zagueiro, como você, e técnico de futebol, e depois eu não sei se você também militou como técnico logo após a carreira, depois você pode falar sobre isso. Mas o Argel fez uma denúncia, né, Juninho, dizendo que o diretor de futebol lá do CSA levava dinheiro, etc. Uma denúncia clara, um áudio que vazou para todo mundo aí. Ele não quis nem participar hoje aqui, porque ele achou que... não sei o que ele achou. Mas, também, João, você vai se lembrar que o Sérgio Soares, entrevistado nosso há 2 semanas, fez a mesma denúncia. Ele disse, eu não trabalho com alguns técnicos, alguns dirigentes que querem que eu coloque determinado jogador. A denúncia do Argel foi mais enfática, mas o conceito é o mesmo. Acontecia isso no seu tempo, acontece mesmo na bola, porque é difícil vir falar sobre isso, né, Juninho? E o Argel, que é um cara que muita gente não gosta dele mesmo, mas ele também teve coragem ao falar isso daí. Claro que tem que ser averiguado, né? Tem que ver se é verdade, se é mentira, mas ele falou. Olha, Rodrigo, conheço o Argel, trabalhei com ele aqui no Botafogo de Ribeirão Preto, eu trabalhando como gerente de futebol do profissional, e o Argel foi contratado como treinador, e eu me dei muito bem com ele, mesmo com essas intempéries que ele tem aí de... ele é intempestivo, né? Ele Isso, intempestivo. Eu me lembro bem num jogo que o Botafogo venceu o São Bernardo, e ele não estava atuando no campo, era o Claudio Miro que estava trabalhando no campo, e ele ficou enlouquecido lá em cima, onde nós estávamos, e eu tive que acalmar ele, porque venceu, e quando vence é até pior, Rodrigo. Na verdade, essa denúncia do Argel Franco, ela tem que ser investigada, porque é o seguinte, muito é dito do meio que mexe com dinheiro muito facilmente. O futebol, o esporte, mexe com dinheiro facilmente. Muito é dito disso, desse dirigente, né, agente de futebol, empresário, dessas mutretas e ajustes para ganhar dinheiro em transações. Isso sempre foi dito. Agora, o Argel parece ter feito uma denúncia
ao tal Pastana lá, o dirigente, uma denúncia que claramente você percebe que o Argel está falando a verdade. Ele não está jogando pedra, porque eu não sei se já passou isso pela carreira de vocês, se é mandado embora de uma entidade, você fica com aquela negação inicial. Não concordo, não está certo e tal. E às vezes vem um desabafo desmedido, mas me parece que o Argel tem certa razão. Rodrigo, é importante diferenciar o meu ambiente de jogador e o meu ambiente pós-jogador, porque quando nós éramos jogadores não tinha a presença de situações financeiras facilitadas como tem hoje. Hoje o jogador é dividido direito de arena, direito de negócio, o empresário da Europa, o empresário do Brasil. Então tem muito esse andar de possível dinheiro de um lado para o outro. A verdade é que os empresários, eles não são benéficos ao futebol, Rodrigo. Por quê, João? O empresário, ele não contribui com o jogo. O empresário não contribui com esta laranja que vai ser degustada, porque ele só pode passar o verniz na laranja. Eu entendo de laranja porque eu sou do interior. Então, os agentes, tanto empresários como dirigentes que são envolvidos com contratações de jogador, precisa ter muito cuidado. Porque, às vezes, contrata porque o cara é amigo, contrata porque tem um elemento facilitador e, me desculpe dizer, aqui no Brasil não é fácil acreditar em todo mundo. Eu acredito, para finalizar mais, eu acredito muito mais em ex-jogadores que estão militando no futebol do que não ex-jogadores que militam no futebol em todas as áreas. Seja narrador, seja treinador, seja supervisor, dirigente de futebol. Eu prefiro lidar com o ex-jogador. Porque é o seguinte, o cara ou fala mentira clara ou fala a verdade que todos nós gostamos. Muito bom, Juninho, muito bom. Olha, acertamos na mosca, viu? Primeiro que eu acho que eu nunca ouvi alguém dizer isso, que o empresário, certamente tem empresário bem intencionado, tem empresário que faz tudo direitinho dentro do papel do empresário, né? Que é questionável, mas, enfim, existe, né? Como tantos outros papéis questionáveis na sociedade. Mas eu nunca ouvi alguém dizer que o empresário se preocupa com tudo, menos com o jogo, com a bola, com a beleza do futebol, né? É verdade. O empresário não tem nenhuma responsabilidade pelo jogo feio, pela tática, pelo tatiquês, pela retranca, pelo 0-0. Ele não está nem aí. Essa é uma colocação que me parece muito interessante e oportuna. E eu também acho que os ex-jogadores, os grandes jogadores do futebol brasileiro, deveriam estar militando nas nossas equipes. Eles ajudariam muito, muito. Já falei isso várias vezes, mas eu vejo o futebol brasileiro caminhando para um beco sem saída, né? Acho que a coisa vai piorar ainda até que a gente resolva resgatar o Brasil, né? Essa que é a verdade, não só no futebol. Eu só queria dizer o seguinte... Está provado por essa primeira resposta do Juninho que, no fundo, somos todos canalhas, né? Alguns mais, outros menos, né? Mas umas canalices todos nós já fizemos, eventualmente fazemos na vida e tal, desde que não seja uma coisa grave. E eu acho o nome bonito, Juninho, canalha. 3 As, canalha. Só perde para Araraquara, que tem 5 As no nome, né? Bom, Juninho, você que manda aqui hoje, viu? Você fale o tempo que você quiser, sobre o que você quiser. Nós queremos lembrar a sua carreira como jogador, a sua carreira na Ponte Preta. Eu não sei se você começou na Ponte Preta, foi lá que você garoto foi. Deixa eu dar uma geral para quem está nos acompanhando, João, justamente para que eu me inclua nos canalhas. Não quero ficar fora do contexto, até porque canalha do bem somos todos nós. Eu sou cidadão olimpiense, tenho 62 anos, nasci no mesmo dia que o Michael Jackson, por isso que, deixar para lá, nem vou falar, mesmo dia, mesmo ano. Ele também nasceu em 1958. Depois, inclusive, você vai dar uma palhinha de uma música do Michael Jackson que você prometeu. Não, nem pensar, bicho. Que é o Thriller. Não, o Thriller... Rodrigo, quando saiu o Thriller, meu amigo, no final de 83, que eu acho que veio o primeiro clipe pela Bandeirantes,
parou o comércio, que eu fiquei assistindo 500. Até eu fiquei com medo daquele lobisomem lá do Michael Jackson. Foi muito legal. Olha só, eu sou de Olímpia, comecei a jogar futebol muito jovem, com 10, 12 anos, em função do meu pai e da minha mãe, o tio Nenê, a dona Zê, que já se foram, estou lá em cima vendo as palhaçadas que eu faço por aqui. Eu tinha dons absolutamente esportivos, Rodrigo, João e amigos do Canalhas. Esse dom esportivo é aquilo que nasce com a gente, não é? Que vem do saltar, do correr, do pular, do cair, levantar rapidamente, do arremessar, aquilo que o homem das cavernas usava para se defender, não é? Ou para buscar alimento. Eu estou me defendendo, ou eu vou sair para caçar alimento e tal, aquela coisa tradicional. Então, isso me deu muito recurso e eu, muito jovem, virei jogador de futebol, jogando lá em Olímpia, nos torneios lá da cidade de Olímpia, até que um dia eu fui para Ponte Preta em 74, aí acendeu essa coisa dessas vantagens físicas e mecânicas que nós tínhamos. Aí eu fui virando, cresci, comecei a jogar titular da categoria de base da Ponte Preta, sempre uma turma acima, né? Porque, João, é importante lembrar para todo mundo que o talento esportivo, um dos fatos que é lógico, é a prematuridade. O cara tem 10 anos e joga com quem tem 12, com quem tem 13. Por quê? Porque o talento dele permite esse espaço, esse pular etapas, como é dito hoje. Então, fui para Ponte Preta, virei atleta, novinho lá na Ponte Preta, comecei a participar de seleção de categoria de base, disputei o primeiro Mundial de Júnior, Sul-Americano e tal, primeiro Mundial de Júnior, que é antes do Mundial do Maradona, viu, gente? Rodrigo, João, Maradona disputou de 79. Maradona, esse aí é um canalha de primeira, esse aí não foi convidado para a festa, reclamou. Pô, vocês não me levaram na festa? Bom, isso acontece. Aí comecei a virar titular da Ponte Preta, fui para a seleção, depois fui para o Corinthians, fui para o Vasco, fui para o Cruzeiro, fui para o Atlético Paranaense, 15 Piracicaba e tal. E no final da minha carreira voltei, joguei lá no Olímpia e depois fui para o Japão, não é? Essa é a minha história esportiva. Depois do futebol, fui treinador algumas vezes. Fui treinador. Eu tenho um detalhe para contar para vocês. Eu fui treinador do Corinthians. Quando eu assumi o Corinthians, João, eu disse assim, olha, é bem provável que eu não consiga durar no Corinthians. Mas por quê? Porque nenhum empresário quis ser meu empresário. Eu me ofereci para os caras. Gente, os caras do Corinthians, o Andrés, esse que é presidente hoje, o espanhol, né? Ele tinha até o boxe lá no SEAS e tal, aquela coisa. O Andrés, eu disse, mas eu não tenho empresário. Não, vamos lá, que você vai aguentar. É difícil pra caramba. De toda forma, eu convivi com essa máxima de ser treinador. E, com certeza, tem uma coisa, João, que o canalha que é treinador precisa ter. Ele não precisa ter talento, não precisa ser bom treinador, não precisa nada. Ele precisa só ganhar o jogo. É uma boa canalice, não é? Juninho, quanto tempo, você se lembra quantas partidas você ficou à frente do Corinthians como técnico? Rodrigo, eu trabalhava no Corinthians através da categoria de base. Eu fui convidado para trabalhar com a direção do seu Nese Cury. Já ouviu falar? É desses cardeais, né? No Corinthians não é cardeal. No São Paulo muito do seu Nese Cury. Isso. O seu Nese me contratou, eu fui para a categoria de base. Naquela época, o Jô jogava no time menor, no Sub-17. O Fagner, o baixinho, já era mala, já metia o pé, já brigava com os caras. O baixinho já jogava. Aquele William também jogava. No meu time, jogava o Júlio César, que foi goleiro do Corinthians por um bom período. Jogava o Abuda, jogava o Bobô, jogava o Rosinei, esses moleques aí. Aí um dia chegou o convite, Rodrigo e João, para trabalhar no profissional. Eu de cara falei, não. Quem vai para o profissional morre. Porque você é treinador do Corinthians, tinha lá 37, 38 anos, 40 anos, não é muito fácil. E eu trabalhei no fim desse ano, que foi, acho que 2003. Aí começamos o Campeonato Paulista de 2004. Aí eu trabalhei 4, 5 partidas. Nós perdemos para o São Paulo. Agora, peraí, vou me defender aqui, hein, João? Não vou com canalice, não. Vê a escalação do São Paulo e vê a escalação do Corinthians desse jogo, Rodrigo. Eu duvido que você pegue 3 jogadores do Corinthians e coloque no São Paulo, que é uma avaliação como comentarista eu faço, viu, gente? Como eu faço de comentarista? Qual que é o melhor time que está jogando? Olha, se daquele time tem 7 atletas que jogam naquele outro time,
é sinal que esse tem 7 é melhor do que o outro time que só tem 4. Então, eu trabalhei no profissional, não durei muito tempo, mas foi uma experiência desgastante para a família, para mim. Nossa Senhora, coisa pesada, viu? Eu imagino. Era Rogério Ceni e quem mais do São Paulo? Olha, tinha o Grafite, tinha o Rodrigo Zagueiro, Pirulito. tinha é um São Paulo que era do Cuca, João. São Paulo do Cuca, eu me lembro bem. Não, o São Paulo disparado. Tinha aquele moço que jogou no Corinthians também, que é campeão do mundo em vários clubes. Danilo. Quem? Danilo. Isso, Danilo jogava. Não, o time do São Paulo, nós perdemos de 1-0 para o São Paulo e o Jô jogou no meu time. Fui um dos primeiros a colocar o Jô no titular. Pelo menos eu fiz isso de bom. O resto pode ter sido uma merda. Mas a estrutura que o Corinthians tinha, não vou só criticar o Corinthians, não. Eu fiz parte do contexto, não vou aqui fazer uma canalice de só tacar pedra nos caras, né? De alguma forma eu concordei. Mas se o nosso time tinha umas condições... nós tínhamos o Rincon, aposentado, voltou a jogar futebol. Nós tínhamos o Rogério, tínhamos o Gil, tínhamos um atacante bom que foi do Cruzeiro, enfim. Mas não era time para andar muito. Eu acho que 2 anos depois o Corinthians veio a rebaixamento, para vocês terem ideia. Olha só, quantas histórias, hein? Demais o Juninho, hein, João? Demais. Não, O cara gente boa, assim, é uma curiosidade que eu tenho. Eu joguei bola também, o João fica dando risada. Até um joguinho... cara, mas a coisa não andou, aí vim para o lado de cada latinha. Mas, ô Juninho, você acha que tem espaço para caras muito honestos, muito gente boa, muito assim, que fala com transparência, como você, por exemplo, no meio da bola, ou você tem que sempre fazer uma concessão a um empresário, a um diretor, às vezes até um jogador que tem mais nome que você? Deve ser difícil a posição de treinador. Olha, Rodrigo, isso aí é uma pergunta que confronta a nossa educação e a nossa cultura, entendeu? Porque tudo que somos vem de algum lugar, vem do pai e da mãe geneticamente. E depois, no ambiente extrínseco, no comportamental, um pedaço grande é o pai e a mãe também. Então, não tem como eu se dava certo minha maneira de ser. Evidentemente que quando nós estamos atletas, né? Bom lembrar, né, João? Não vamos pensar que o cara é atleta. Não, ele está atleta. O cara é um cidadão. E do cidadão nasce o atleta. Porque o atleta, ele pouco ajuda o cidadão. É o cidadão que ajuda o atleta. Então, esse lance de comportamento... O que eu tenho, Rodrigo, que eu posso contar para vocês, é que nos clubes que eu joguei, por alguma razão, eu era levado a ter uma liderança. Por saber expressar, por saber ter opinião, por saber resumir, sintetizar aquilo que estávamos pretendendo, não é? E eu não vejo o meu perfil para a primeira liderança. Eu me vejo mais como a segunda liderança. Aqui quem manda na minha casa é a Cláudia, mas o melhor auxiliar técnico que ela tem sou eu. Então, acho que um pouco disso não permitiu que eu andasse. Agora, a carreira de treinador, Rodrigo, João e amigos do Canalhas, é uma carreira muito interessante. Repito, se ele não ganha, ele não é bom. Se ele perde, ele é ruim. Quando ele chega no time, ô João, ele aparenta ser Deus. Aí o cara vê que ele é um ser humano normal, a primeira derrota manda embora. Poxa vida, é verdade, é isso mesmo. Quando você falou que o atleta não ajuda o cidadão, um dos aspectos é o da condição física, né? Porque muito se fala que atletas de alta performance têm sequelas, né? Na terceira idade ou até antes disso. Você tem algum resquício? Você era um cara muito vigoroso, né? Muito forte, jogava duro, jogava bem, mas jogava com disposição total. Você teve algum problema grave, Juninho? Eu tive, João, tive uma contusão seríssima em 79, eu titular da Ponte Preta, jogava eu e o Oscar. E vou contar para vocês uma coisa. Jogar com o Oscar, João, pode dar essa risada. Foi uma das coisas mais fáceis que eu fiz no mundo. Ele fazia tudo e eu não fazia nada. Oscar, tem aquele cara, marca aquele cara que eu fico na sobra. Foi uma maravilha.
mas eu tive uma contusão seríssima, num choque com o Vaguinho, fiz uma operação no outro dia eu fiz uma operação aí em São Paulo, capital, acho que o João está em São Paulo, no Sírio-Libanês, se não me engano, não é? E hoje eu tenho sequelas claras. Eu estou, João, para ir para São Paulo visitar um médico, porque eu estou entrando na linha de ter que trocar os 2 joelhos, entendeu? Eu estou protelando, tomando uns remédios aqui para ver se ajuda, Mobility, umas invenções, Pecpid, uns nomes chiques pra caramba que tem aí, que aprenderam lá nos Estados Unidos com os jogadores de futebol americano. Mas eu tenho sequelas gravíssimas nos 2 joelhos, viu? Lamento muito, lamento muito. Ô, Juninho, espero que dê tudo certo, viu? Eu tenho um tio que também teve que trocar joelho, tenho uma amiga que tem problemas graves de joelho. O joelho é um negócio terrível, né? Eu joguei bola, joguei vôlei. Na época que a gente jogava vôlei com aquele tênis com a sola fininha, né? Então tinha impacto e tal. Felizmente não joguei muito tempo assim. E hoje morro de medo quando falam, vamos bater uma bola. Eu falo, não, meus joelhos ainda funcionam, deixa eles do jeito que estão. Você falou que jogou com o Oscar. Cara, a minha admiração pelos 2 times de Campinas nos anos 70, 80, é um negócio muito sério, né? Eu fiz vários jogos do Santos, tanto no Brinco de Ouro quanto no Moisés Lucarelli. Tenho uma admiração enorme, né? Quando você chegou em 74, os zagueiros já eram Oscar, Samuel, Polozzi. Quando é que houve essa transição? Você e Oscar, depois você e o Nenê, sempre uma zaga de peso, com o Carlos no gol, antes o Valdir Pérez, né? A Ponte revelou jogadores extraordinários. Quando eu cheguei em 74, o Oscar virou titular do profissional. E eu era reserva do Polozzi, na categoria de base. Muito legal. Essa história é legal contar, João. Olha só, o que a Ponte Preta fazia como diferencial? Eu jogava no time, você deve lembrar quais eram os nomes, que era o Juvenil B, que hoje é o Juvenil, até 17 anos. Lembra que eu falei da idade e tal? Eu jogava de 15 para 16 anos no time de 17. O Juvenil A, que é o Júnior, que é de 18 a 20, o Polozzi jogava. Agora você pergunta, pô, Juninho, mas você falou que era reserva do Polozzi, eu vou explicar por quê. Quando o Polozzi tinha cartões amarelos ou ele era chamado para o profissional, ao invés de botarem o reserva do Polozzi no time, eles me buscavam no Juvenil B e me colocavam lá para jogar com os caras mais maduros. Você sabe, João, o nosso crescimento se faz em função das exigências, né? Claro. Ninguém cresce sem exigência, né? Isso me fez pular um degrau, porque eu praticamente joguei pouco no meu time menor, no Juvenil B. E lá em cima já tínhamos o Oscar, que tinha um comportamento exemplar, era estudante, estudou fisioterapia, e eu também era estudante. Eu segui esse exemplo esportivo e comportamental. É muito legal dizer, João, né, nesta canalice do bem que nós somos, que os profissionais mais velhos, eles nos ajudam na educação, no comportamento, na hora de segurar bronca, na hora dos problemas em campo. E, claro, às vezes, isso reflete no cidadão também, não é? Quem mais atrapalha o jogador é o cidadão chamado Neymar. Se não tivesse o Neymar que vai para a gandaia, aquele Neymar do campo ia ser melhor que esse Neymar que ele não sabe se controlar. É a pessoa que não controla o outro. Então, para finalizar, esse ambiente de Ponte Preta, que além de nos crescer esportivamente, João, Rodrigo, eles nos cresceu também como cidadão e os resultados que nós tínhamos, que a Ponte Preta ficou aí. A Ponte Preta e o Guarani disponibilizando grandes jogadores formados lá em Campinas, né? Formados lá numa distância de 300 metros, estudando no Vila Gelim Neto, que é entre os 2 estádios. E, evidentemente, que nós que estudamos temos essa condição de explicação das coisas, mas a presença do Oscar como... O Oscar, para nós, João, é um exemplo, o Oscar e o Dicá é o exemplo que nós temos grupo de WhatsApp, né? Que num grupo eu sou chamado de juvenil, porque eu sou dos moleques,
E no outro grupo eu sou chamado de senpai. Senpai é um termo japonês que significa que está num cargo acima, né? Então, nós temos um relacionamento muito bom, mas a Ponte Preta me ajudou muito como cidadão também, viu, João? Que maravilha. Olha, Rodrigo, deixa eu só dizer que você sabe que eu estava aqui dizendo, né, quando acabar a pandemia, não sei muito bem o que fazer, né, porque eu fico aqui falando, puxa vida, já deu nessa prisão, quando terminar, aí eu fico falando, mas eu vou fazer o quê quando terminar, né? Eu gostaria muito de peregrinar aí pela história do futebol paulista, não só isso, claro, né? Eu gosto de música, gosto de cinema, Nós faremos isso, João. Gosto de bar, gosto de tanta coisa. Mas eu gostaria de peregrinar, né, colher histórias desses caras fantásticos, né, que fizeram o futebol brasileiro ser o que foi, né? Porque hoje o futebol brasileiro, sinceramente, está num nível muito abaixo do melhor futebol praticado no mundo. O Samuel, só para fechar, Rodrigo, o Samuel acho que já estava no São Paulo, né? O zagueiro que a Ponte revelou também. Já tinha ido para o São Paulo. Já. Diga lá. O Oscar jogava com Valdir Vicente e com, um zagueiro, rapaz, eu vou lembrar, um zagueiro que era de Campinas, que eu também conheci, e realmente a gente tem um modelo, né? Vocês que trabalham com comunicação, não que você vá copiar um modelo, mas o modelo é um alvo, né? De alguma forma o Oscar foi um alvo, né? Foi um objetivo que eu criei, se o meu desempenho for parecido com o dele, eu posso caminhar. E realmente na Copa de 82 ele foi o titular e eu fui o reserva. Essa fotografia que vocês estão vendo aqui, ó, é da Copa de 82. Lembra, João? Lembra, Rodrigo? Opa, que maravilha. Está autografado por todo mundo aí, até pelo Roberto Dinamite. Você podia pedir para a Cláudia ou para sua filha, que eu ainda não sei o nome, para ela tirar o quadro lá e botar aqui um pouco para a gente matar. Não, eu tiro, ele está encostado. É aqui que eu faço minhas canalices. Vamos ver se eu consigo trazer aqui à frente. Olha. Que legal. Que sensacional. Não tem o autógrafo do Careca, porque o Careca foi cortado. Lembra disso, João Rodrigo? Claro. Foi machucado, né? O Roberto Dinamite foi de última hora. Isso. Aqui, ó. Essa turma aqui já se foram o Tele, o Valdir Pérez, o Sócrates e o Dirceu. 4 já foram embora, já estão em outro patamar. Ô, Juninho, que morreu num acidente horrível no Rio de Janeiro, né, com 40 anos de idade, 42 anos de idade. Agora, me chamou a atenção o seguinte, parece que no alto daquele pôster estão o Tele, o Valdir Pérez e o Carlos. Aliás, 2 goleiros que saíram da Ponte. Mas não estou vendo o Leão. Não é o Leão, João. É o Paulo Sérgio. O Leão não foi, estava brigado com o Tele. Lembra disso? Claro. O Leão foi 86, João. 86, é verdade. Mas, ô Juninho, tem um jogador. Você citou o Neymar aí, que ele se atrapalha o Neymar fora de campo, o Neymar dentro de campo, e todos nós sabemos, etc. Tem um jogador que estava em 82, que ele era meio Neymar, um pouco mais... O Marcão, que é meu amigo, também já está no andar de cima, que era muito compadre dele, falava assim, olha, tem gente que tem pavio curto. Esse aí ele não tem pavio. É o Serginho Chulapa. E aí... Rapaz. Deu trabalho. E aí ficou aquela imagem. Você se lembra do que... atrás de você naquele jogo. Ô, Rodrigo, eu vou te contar. Essa aí, ó. E como é que está a relação hoje em dia? Se hoje vocês conversam... Deixa eu te contar, porque eu quero me defender. Bom, primeiro o que o Serginho fez, ele estava certo. Vou te contar por quê. Eu estava jogando no Juventus, João, e observa só. Estou jogando no Juventus e tal. Juventus, time tranquilo e tal. No primeiro turno daquele ano, que é 1986, o jogo entre Santos e Juventus ocorreu no Canindé. Não foi na Javari, foi no Canindé. E o Santos já estava classificado para a final daquele turno, Rodrigo. Tinha aquele negócio de turno, até 4 times finalizavam o turno lá. O Santos jogou com um time tão moleque que aquele garoto Gerson, lembra? O primeiro atleta que morreu por causa da AIDS, lembra? Lá atrás, um atacante negro, depois jogou no Atlético. Não fala negro, gente, não tem bullying, hein? Esquece isso aí. E nós demos tapa na cabeça dos moleques, tal, porque nós era tudo maduro. Eu jogava no Juventus, o Rocha jogava no Juventus, o Barbiroto, goleiro mais bonito do mundo. Oh, pelo amor de Deus, bonitão. Jogava no Juventus. Muito Barbiroto.
Barbiroto, João. Aí, o que aconteceu? Ganhamos do Santos. Só que os moleques do Santos falaram pro Serginho, pro Rodolfo Rodrigues e tal. Beleza, vamos segundo turno. Chegamos lá na Vila Belmiro, tal. E aí, Chulapa? Ele, não tem papo hoje. Eu falei, rapaz, gente, fui no Rocha, o Rocha, lembra aquele loiro que era do Botafogo? Do Botafogo. Falei, Rochinha com os cavalinhos dele, ele e o Mário Sérgio com os cavalinhos lá no jockey. Os cavalinhos dele chegavam sempre com um pó na cara, né? Porque nunca chegava em primeiro, chegava sempre lá atrás. Eu falei pro Rocha, o Negão tá daquele jeito. Repito, o Negão não tem bullying aqui. Claro. O homem tá animado. Aí, quando começou o jogo, e o Santos tinha um timão, não é? Com o Rodolfo e tal, aquela coisa. Serginho, Paulo Leme, tá 1-0 pro Santos. E tranquilo. Sabe o que aconteceu no segundo tempo, gente? O Juventus, Candinho de treinador, Raldinei, que é empresário, Sérgio Soares, esse aí que vocês falaram que entrevistaram, ele era reserva, categoria de base, nós chamávamos o Sérgio de juvenil. Vem, juvenil. Passamos virando o jogo para 3-1. Sabe o que aconteceu? O Serginho começou a dar a velha cotovelada. Tal. E eu, Negão, vamos com calma. Vocês já estão classificados. Não, vocês deram porrada nos moleques. Aí eu comecei a utilizar uma verbalização que aqui na internet até que dá, mas uma verbalização que mexia com a família, com as filhas. Por exemplo. Não, que mexia com os apelidos pejorativos e bullying. Isso tudo girou, que na hora que ele deu uma porrada no jogador do Juventus, eu emiti uma frase sinalizando aquilo que nós não podemos dizer. O Serginho tinha razão de correr atrás de mim, porque eu xinguei com o intuito de ofender. Pedi desculpa para ele, a nossa amizade não voltou a ser tão engraçada que era, que eu apostava com o Serginho, jogava na ponte, ia lá para São Paulo e tal, aquela coisa. A nossa amizade não ficou do mesmo jeito, infelizmente por minha culpa, porque eu exagerei demais. Você saiu uma vez carregando o Serginho? Essa história foi uma aposta. Porque é claro que é engraçado, a gente tem eventualmente um racismo estrutural na cabeça, teve a história do Neymar recente, mas sim, foi uma coisa que me tocou, viu, Juninho? Você falou assim, até hoje a amizade não é a mesma. Às vezes por uma brincadeira fora de hora, que a gente não sabe o tanto que vai ferir lá dentro o outro ser humano, né? E o futebol, ele está muito sujeito a esses, né, João? A questão do racismo, questão da homofobia, a todas as questões que se falam mais abertamente hoje. E, às vezes, sem querer defender ninguém e nem acusar, como é estrutural, eventualmente vai escapar da boca de alguém. Vai escapar. E aí eu acho que a punição ela tem que acontecer mesmo, talvez não para ferrar o cara, mas para servir de exemplo, porque senão a gente não vai mudar isso da noite para o dia, porque é estrutural, está meio cultural, está meio na cabeça de todo mundo. Você podia me ajudar, né, João? João, Rodrigo, eu concordo com você plenamente, porque como é estrutural, aparenta não ser percebido, mas é um fato que existe, não é? E não como defesa, mas como informação, nós que somos do ambiente esportivo, parece que nós lidamos sem problemas com isso. Só que no dia que eu fiquei nervoso, brigando com o Serginho, eu utilizei uma frase para mexer com ele. Então, de alguma forma, essa estrutura também esteve comigo. Claro, hoje nós temos entendimento. Eu cheguei no Serginho, Rodrigo, falei, Serginho, eu vou te falar uma coisa, mesmo que não sirva para sempre, me desculpa que eu fui mal, não é? E eu percebi isso imediatamente com a reação dele, porque a reação dele foi absolutamente instantânea. A hora que eu chamei ele daquilo, ele começou a correr atrás de mim. Como eu sabia que ele ia correr, eu corri antes, porque aí o Negão ia me pegar, não ia ser fácil, hein, gente? Não, e outra, quando um cara se sente ofendido e aquilo e ferve o sangue, ele vem para cima, a melhor coisa a fazer é correr, porque você não está na mesma química do cara, né? Se defender de um búfalo que desperta e começa a correr na sua direção, né? Você não está com aquele ímpeto de agressividade. Então, a melhor coisa é tipo o que o Rivelino fez no Maracanã contra o Uruguai,
quando o Ramírez partiu para cima dele, ele saiu correndo e caiu lá na escada do Maracanã para ir para o vestiário e tal. Eu acho que a melhor defesa nessa hora é a fuga. Então, tá tudo bem. Você sabe que o César Sampaio conta uma história do Serginho que é muito... É o Serginho Chulapa, né? Uma das figuras mais malucas do futebol brasileiro, canalhas, no bom sentido também, mas eu ficava bravo com o Serginho, às vezes, quando eu estava comentando o jogo na Rádio Gazeta e tal, porque o Serginho, às vezes, passava do ponto, né? Todo mundo sabe disso. Mas o César Sampaio conta que uma vez na Vila Belmiro, não me lembro que jogo, o Serginho começou a querer brigar com alguém, mas assim, ficou enfurecido, queria partir para cima, não sei se do juiz ou de um adversário, e os jogadores, deixa disso, entrando no meio, e o Serginho me larga, e o César Sampaio agarrou ele e falou assim: Serginho, pensa bem, Serginho, calma, Serginho, calma. Aí disse que no vestiário o Serginho chegou para ele e falou assim: olha, a próxima vez que eu quiser brigar, se você se meter, eu vou bater em você. Mas o Sampaio falou: tá bom, nunca mais. E, João, e o César Sampaio, me desculpe a frase, esse aí é canalha do bem, e põe mais uns 5 bem. Esse é do bem totalmente, gente boa. É demais. Sou fã do César Sampaio, fiz um programa com ele muito legal, é um cara que eu admiro demais. Vamos falar de 82, daquela Copa, Juninho. Você sofreu muito com aquilo, vocês no banco deram risada, porque vocês não tinham muito a ver. Como é que eram os treinos contra Zico, Sócrates, Cerezo, Falcão? Aquele time não tinha treinado muito, pelo menos fez coletivos e tal. Dá uma destrinchada na Copa de 82, por favor, que é um assunto que vai sempre voltar, né? A Copa de 82, no meu caso, nasceu a partir de 80, né, agosto de 80, quando eu comecei a ser convocado pela Seleção Brasileira em função do meu trabalho junto à Ponte Preta e tal, e fui me enquadrando lá no contexto. A seleção, João, Rodrigo, amigo do Canalhas, a seleção não jogava muito, né? Os jogos, as eliminatórias eram jogadas em 4 ou em 6 jogos, no nosso caso, em 4. Nós jogamos contra a Venezuela, ganhamos de 1-0, um jogo dificílimo, gol do Zico, num campo marcado com futebol americano, né? Depois ganhamos da Bolívia de 2-1, lá em La Paz, um jogo super complicado também, difícil. Aí depois aqui no Brasil ganhamos bem das duas equipes, né? E jogávamos pouco, né, João? Jogávamos essas 4 partidas em 81, eliminatórias, no fevereiro, março, abril no máximo, não é? Aí depois... teve o Mundialito do Uruguai, né? Não, o Mundialito foi antes, foi de 80 para 81. Tá. Foi lá que eu fiz o Jornal Nacional, você sabe, né, João? Sabe do Jornal Nacional? Lembra aí. O Jornal Nacional é o seguinte: nós fizemos uma reportagem dentro da seleção brasileira conosco mesmo, né? Com a filmadora que nós compramos lá na Venezuela. Lembra aquele lugar na Venezuela que é Zona Franca? Um lugar lá que nós ficamos um período longo lá. Compramos a filmadora e filmamos lá. Então, eu era o Cid Moreira. Fizemos lá o relógio tocando e tal. E, claro, que falamos de nós mesmos, que a primeira piada do palhaço, João, é para ele mesmo, né? Tô com uma falha, tô com uma ausência, o meu nariz, o meu olho, minha orelha. E fizemos o Jornal Nacional lá, que depois, isso de 80 para 81. E durante a Copa do Mundo eu fui convidado pela Rede Globo para fazer uma entrevista. Lembra que não tinha entrevista, João? Lembra que era proibido, né? Concentração, né? E um repórter da Globo, que ele está ainda na Globo lá da Europa, Luiz Fernando, não sei o que lá. Juninho, você não quer fazer uma entrevista lá? Pedi autorização para a CBF e eu fiz umas entrevistas. Mas aquela seleção, voltando para o campo, né, que tem muitas histórias para contar, para o campo, era uma seleção que entrou para fazer gols. Entrou para jogar ofensivamente, entrou para jogar aberto, entrou para jogar com as suas principais peças, não é? E abrindo o jogo, vamos à frente, num futebol lento, né? Um futebol mais compassado, com contra-ataques, não é? Era uma seleção talhada a fazer gols e não conseguiu achar um modelo de não tomar muito gol. Esse que é o maior problema, né? Porque a seleção nos 5 jogos fez 15 gols, não é? Mas 3 gols por jogo, em média. Mas tomou quantos? No primeiro tomou 1.
No segundo tomou 1. Contra a Argentina tomou 1 e tomou 3. Tomou 7 gols, não é? Em 5 jogos, quer dizer, mais de 1 gol por jogo. Então, esse modelo Tele, ele não preparou, não nos capacitou para, por exemplo, estar ganhando de 2-1 e ficar tranquilo, não ir para frente, né? Ô, Juninho, semana passada o Dorival Júnior esteve aqui com a gente, canalhando. Gol, hein? E ele disse, olha, o maior pecado do futebol mundial é o Brasil não ter vencido 82, porque a gente jogava bonito, e aí agora quis ele dizer, entendi assim, que ninguém mais acha que deve jogar bonito. O Fernando Diniz é um cara que defende muito isso, outros técnicos, tem uma outra linha que é essa tua. Fala assim, mas não armou a defesa, não se defendeu. É isso mesmo que você acha? Assim, E olha, a gente preserva muito o nome do Tele. Queria a tua opinião tática mesmo, ou técnica sobre isso. 82 faltou um olhar para a defesa? Olha, Rodrigo, eu não lembro quanto tempo tem do gol do empate do Falcão para o terceiro gol, né? Aquele que foi gerado pelo escanteio lá, não é? Escanteio que quem falhou no escanteio, no primeiro toque, o Oscar e o Soca disputaram a mesma bola. Em sistema defensivo, a bola que serve para 2 atletas, um está mal colocado demais. A ausência do Oscar, na hora que o Antonioni bate para o gol, que o Paulo Rossi toca, pode ter gerado esse espaço, entre aspas, em tese. Mas, Rodrigo, a seleção brasileira, eu imagino que hoje, o que é que nós teríamos feito? O jogo não dá para mudar, porque o jogo é um contexto único, diferenciado. É um jogo de xadrez com as peças andando, né? O peão está aqui, a rainha está lá, o bispo, o cavalo, tudo aquilo. Então, na verdade, se tivesse uma estratégia defensiva, ela tinha que ser utilizada no momento do 2-2, certo? No momento do 2-2, quem você tem na reserva? Você tem, no mínimo, um volante. Naquela época, ficavam 5 jogadores na reserva. Então, o que eu enxergo é que não tomar gol, mesmo que você não tenha que defender com muita gente, é interessante. O não tomar gol, Rodrigo, com muita gente lá se defendendo, que eu acho que é ruim. Que o que acontece hoje? O que acontece hoje é assim, os times são tão preocupados em não tomar gols, que eles levam todos os jogadores para um escanteio. Tá lá no cantinho, sabe, João? Escanteio lá no cantinho, que a televisão ganha dinheiro, porque ela fica lá 30 segundos parado lá com a propaganda de alguém. Aí os caras jogam na área, tem 11 do time da defesa, um jogador do adversário faz gols. Então, isso que é errado, né? O errado é você ter um modelo que ele não está ajustado ao momento do jogo, Rodrigo. O que o momento do jogo diz? O momento do jogo diz que a Itália está chegando perigosamente. Que a Itália tem Paulo Rossi, Bruno Conte, a Itália tem Antonioni, a Itália tem o Causio, né, aquele maluco lá. Então, esse jogo, nós estamos correndo o perigo de fazer o 3-2 e de tomar o 3-2. Só que é um jogo eliminatório, Rodrigo. Não é um jogo de Campeonato Brasileiro que você tem 38 jogos, que você faz. O juiz rouba para você e rouba a conta. Um dia você faz gol aos 40, no outro dia você tomou o gol aos 40, porque tem um equilíbrio, uma justiça. Um campeonato eliminatório, você tem que jogar com a regra da eliminação. Claro. Então, o que faltou, João? Faltou uma intervenção do Tele, claro, de falar, o empate é suficiente, nós não precisamos vencer. Eu também acho. Tinha que ter colocado o Batista no lugar do Cerezo, ou do Falcão, ou do Sócrates e tal. E tinha que ter tido um pouco mais de cautela. Podia ter continuado, quando tivesse a bola, a pressionar a Itália, para não deixar a Itália vir muito para cima. E isso que você falou aconteceu agora nesse final de semana. Um exemplo, o Ferreira, do Grêmio, fez o gol contra o Palmeiras com a área povoada de jogadores do Palmeiras. O Ferreira, com 1,70 m no máximo, se antecipou num escanteio, botou a cabeça na bola e empatou o jogo aos 47 do segundo tempo, né? Então, o ambiente João, era... Você falou do Grêmio, deixa eu só dar 2 informações que saíram agora, e aí você complementa. O Grêmio fez uma proposta oficial para o Cavani agora. É muito provável que o Cavani, de fato, venha para o Grêmio. Ótimo. Muita gente falou que era impossível, então agora a proposta é oficial. E uma segunda informação que acabou de sair, eu olhei até aqui no UOL mesmo,
o Ministério da Saúde aprovou o estudo da CBF para que o público volte aos estádios já em outubro, 30% da capacidade. Informação. Bom, o André Sanches disse que se houvesse jogo no Maracanã, público no jogo do Flamengo no Maracanã, ele podia melar o campeonato, e eu estou com ele, também acho que estão brincando com fogo. Você está vendo o que está acontecendo aí com o time do Flamengo, né, com outros clubes também. Nós dissemos aqui ao presidente da Federação Paulista, mas não estou acusando o presidente, né? É tanta gente envolvida, é televisão, é patrocinador, é dirigente de federação, dirigente de clube, são tantos interesses, né? Tanta paranoia com a economia. Enfim, eu tinha certeza que a volta do futebol ia causar uma série de problemas, a curva ia subir de novo. Hein, Juninho? Não sei se você concorda. Não, sem dúvida. O detalhe, João, é que nós temos o dirigente brasileiro. Hoje eu tenho, como eu disse, 62 anos, eu sou bem capaz de entender o que é o modelo dirigente do futebol, e eu acho que se estende até um pouquinho para alguns esportes. Esse modelo dirigente que não é atrelado, não está no alinhamento esportivo. Eu digo isso para não criticar muito, não é? Porque é aquela coisa, eu sou um cantor, toco violão, meu filho nasce, por ele me ver tocar violão, ele pode, teoricamente, se beneficiar disso ou não, ele pode virar cantor e tal, essas coisas, tá? Que está vendo. Mas nós não conseguimos replicar e não conseguimos trazer dirigentes que tenham esse entendimento esportivo e político. Porque o entendimento esportivo, ele é assim, o jogador de futebol, ele normalmente fala claro aquilo que ele está pensando, ou então ele disfarça para dizer, não é, que o time não jogou bem. Então, nós estamos sempre arrumando justificativas. Eu imagino um europeu que adora o futebol brasileiro, ele pensar, onde estão os últimos presidentes da CBF? Você sabe onde eles estão? Ou presos ou escondidos. Isso, um deles, ele não pode sair do Brasil. É o mais recente. O outro deles está lá num lugar lá em Nova York. E esse cara viajou com o Corinthians quando o Corinthians fez uma excursão para o Japão. Zé Maria Marinho. Eu e o Casagrande, posso contar para vocês? Opa! Nós fizemos Esta é Sua Vida com Zé Maria Marinho dentro do trem-bala. Vocês não têm ideia do que nós falamos para ele. Eu e o Casagrande. Antecedendo as diretas já. Foi no final de 83, nós fomos no Japão. Zé Maria Marinho era o convidado de honra. Ele chegou, tinha uma van para ele lá, João. Lá no aeroporto pequenininho de São Paulo, que agora é enorme, né? Tinha uma van para pegar as coisas que ele comprou, ele vazou e nós ficamos lá na alfândega, que nem trouxa. Bom, de toda forma... Bom, então, peraí, deixa eu só te contar uma coisa. Eu, na época em que o Zé Maria Marinho era eventualmente governador de São Paulo, governador tampão, ou candidato a governador e tal, um administrador regional do partido dele me disse o seguinte: esse é um profissional de eleição, ele reza para não ser eleito. Ele só se candidata para receber dinheiro dos apoiadores, os tontos que dão dinheiro achando que ele vai fazer o que ele está prometendo, mas, na verdade, ele reza para o Papai do Céu não deixá-lo se eleger, porque dá um trabalho danado e aí tem que mostrar o verdadeiro caráter, né? Mas diga. Então, João, para resumir, nós temos o futebol, ele não é público, o futebol é privado, ok? Tem lá a instituição que tem a sua eleição. O Corinthians vai ter pega agora em novembro, hein? Já tem 4 candidatos lá, hein? Pelo amor de Deus. E o Santos vai ter 10 em dezembro. O Santos vai ter até os barqueiros lá, o pessoal. Bom, deixa para lá. Você sabe o que acontece, João? O dirigente brasileiro, ele não tem representatividade nenhuma do esporte brasileiro. Ele está lá porque os presidentes das federações fazem tudo para eles. Ontem eu ouvi uma coisa diferente, há muito tempo não ouvia. Nego falou, esse nego sem preconceito, sem bullying. É a maneira da gente dizer, nego, é amigo, tal. O Mauro Silva bem que podia ser presidente da CBF. A partir do momento que falaram isso, ele não vai ser, que nego vai tirar ele da reta.
Essa declaração, só para contextualizar, foi do Paulo Autuori, técnico. Isso! Boa, Rodrigo, muito obrigado. Você é jornalista de primeira, eu não sou, só sou comentarista. Não, você está comentando então, muito bem. Então, eu estive com o Mauro Silva em 3, 4 oportunidades, eu já trabalhei com vários clubes, trabalhei com vários dirigentes, nenhum deles tem a representatividade esportiva. O que é representatividade esportiva? É aquilo que o Milton Cruz fez no São Paulo, até o São Paulo virar essa baderna aí. O São Paulo hoje, essa baderna que saiu da casinha, o São Paulo perdeu a vergonha. Não sou São Paulino, meu pai tinha o Nenê, era. O São Paulo agora é manchete de que pegaram o notebook do candidato. Rapaz, gente, João, vamos falar do futebol no campo, que eu posso dar uns palpites bons, viu, Rodrigo? Agora, o futebol fora do campo, ele é péssimo. E ele tem um efeito, João, vou te contar uma coisa. Esse futebol que nós jogamos, que você trabalhou, que você curtiu, que você jogou, ele não é fácil, não. Ele é perigoso. Futebol de alto rendimento, né? De vez em quando o cara vai pegar a bola e o adversário. Mas o futebol que é oferecido nas escolinhas, João, não é um futebol ruim. É um canalha do bem. Porque a menina brinca com os meninos, o garotinho que é mais gordinho joga, porque o professor, ele não quer fazer um time ganhar de 10 do outro. Sabe o que ele quer? Que empate 1-1, para todo mundo sair feliz do futebol. Então, o futebol, João, me permita dizer, sem me alongar, o esporte é a maior ferramenta barata que existe no mundo. Inclusive o professor de educação física, porque às vezes ele até pega, ele toca na pessoa, filho, vem cá, faça assim. Por que você chutou seu amiguinho? Você vai ficar 1 minuto fora. Tem gente, tem professor que tem função de pai, João. Juninho, você não está sendo uma revelação por causa da sua idade, você já está com quase 100 anos de idade, mas você... Você e o Rodrigo, né? Aliás, precisamos dar um aparelho de barba novo pro Rodrigo, viu, Juninho? Não, mas eu tô meio manchado aqui porque eu fiz a barba e brota alguma... Como chama isso? Uma... Pereba. Né? Pereba é bom. Pereba pra canalha é ótimo. Pereba, não existe ninguém mais chamado pereba, pô. Ô, Juninho, uma alergia, é isso que eu queria me lembrar. Isso. Que você, daqui a pouco a gente já vai chegar ao final, faltam aí 5, 6 minutos, mas me fala o que você está fazendo hoje. A gente vê você falando com tanta desenvoltura, eu já sei porque já te cruzei em cabines de rádio aqui, trabalha com amigos meus, pode falar os nomes aí, porque é muito bom, sabe, Juninho? Caras que frequentaram, por exemplo, uma das melhores seleções de todos os tempos, falar com essa simplicidade, falar a língua que a gente entende. E você é um cara, além de tudo, com uma luz muito grande, como disse o João lá no início. O João tem essa coisa de captar logo as coisas. E eu só quero dizer uma coisa para você. Você disse assim, pô, jogar do lado do Oscar, você já pensou? A vantagem de nós, jornalistas, e agora você está desse lado do balcão, é assim, eu tenho a possibilidade de estar do lado do João Carlos Albuquerque. Você vê que coisa bacana que é isso? Então, o fato de não estar jogando, só estar falando, também nos proporciona isso, né? Você sabe, Rodrigo, que uma história que eu tenho comigo é muito bacana, cara, que no meu entendimento, o maior zagueiro que eu vi aqui no Brasil é Luiz Pereira. Não é? Negão, sem bullying, ele era especial. Aí eu novinho, fui num jogo desse de chamado jogo de férias, né? Eu já tinha um certo nominho, mas muito novo. Cheguei nele e falei, meu amigo, você é o exemplo do que eu vi de jogador de futebol. Ele falou, mas que é isso, Juninho? Você tá ficando louco? Eu falei, pô, eu não posso te elogiar, malandro. Se você é um cara que faz aquilo que eu acho legal, então é isso, João. Rodrigo, hoje eu sou comentarista aqui na Rede Fé. O Cipó, José Carlos de Moraes, se deve conhecer, que é uma pessoa há muitos anos do rádio. Ele me convidou para trabalhar. E, na verdade, eu fui na Rede Globo aqui de Ribeirão, pedir emprego. Não pude ter um emprego, talvez por falta de competência, mas eu não tinha o curso de radiolocutor. Aí um jornalista lá da IPTV de Ribeirão me indicou um curso, eu fiz um curso no Senac, e aí eu fiquei aberto para poder trabalhar, né, com essa tutela em tese, né, de radiolocutor. Comecei a trabalhar como comentarista sem saber para onde que eu iria,
não tinha um modelo. O meu modelo de comentário não é falar de quem errou no gol, o meu modelo de comentário é falar de quem acertou no gol. Tenho uma preocupação especial com formação de jogador de futebol, porque uma coisa que eu quero dizer para você, João, o jogador de futebol, quando ele deixa de ser atleta atuante, ele ganha uma liderança na família dele que ele nem sabe que terá. É uma coisa estranha, porque as pessoas vê o atleta lá e pensa que o atleta é o cidadão. Às vezes, não. O atleta é um pouquinho mais maduro que o cidadão, porque o atleta está competindo enquanto o cidadão está parado. Então, esse é um detalhe que me preocupa muito. É esse espaço aberto agora para ex-atletas, para serem utilizados como comentarista, como auxiliar técnico, como observador técnico, uns cargos que estão surgindo aí, que está sendo muito mais ocupado por educadores físicos do que por ex-atleta. Eu não tenho nada contra, só que também não tenho a favor. Eu prefiro a opinião de um ex-atleta. Ei, quem que é o nego bom? Sabe como é que é, Rodrigo? O cara fala mal de um jogador para o outro? Vou te contar, para você e para o João, para os canalhas. Amigo, e aquele cara? Ah, tudo bem, tá bom. Ah, o que você acha daquele jogador, Juninho? Ah, já entendi. Porque a outra resposta é: o que você acha do jogador, Juninho? Pode contratar. O jogador fica em silêncio, ele não fala nada do outro. Porque ele enxergou o atleta como abaixo do nível. Mas eu não preciso divulgar que o cara é abaixo do nível. Espera acontecer. Então é legal ser comentarista. Eu estudo para ser comentarista. Eu vou... Não estou com nenhum papel meu aqui. Deixa eu ver se eu tenho um aqui. Eu faço levantamento. Essas coisas que eu acho que os grandes comentaristas devem fazer ou são intuitivos. Acho que a intuição é uma coisa que ajuda, mas eu leio. O Botafogo ontem jogou contra o Brasil de Pelotas. O time de Pelotas inteiro, viu, João? Não era em pedaço, não, tá? Eu sabia quais eram as alterações, as coisas que o treinador do Brasil iria fazer. Então, eu gostei desse ambiente. É um ambiente parecido com o esporte, porque você tem que se preparar 1 hora antes do jogo, a jornada, acho que o João lembra disso. A jornada começa 1 hora antes do jogo e acaba 1 hora depois, né, Rodrigo? Você tem aí um jogo de 1 hora e 45 minutos, que ele é distribuído em 3, 4 horas, né? Então, é uma experiência muito legal. Eu acerto bastante do que eu falo, né? Eu acerto bastante do que eu estou vendo. Agora, comentar pela televisão, como nós estamos fazendo um vídeo, essa live, é estranho, porque você não percebe o cheiro do jogo. Sabe o que é isso, Rodrigo? Sabe o que é isso, João? O cheiro do jogo é uma coisa que não dá para explicar. É parecido com os deuses do futebol, tá? O que são os deuses do futebol? Se teu time está fazendo um trabalho direitinho, Rodrigo, você vai tomar um gol faltando 1 minuto. Fique calmo, que daqui a pouco, lá no jogo decisivo, você ganha um gol de volta, porque tem um equilíbrio. Então, o que eu queria dizer? É muito legal esse tal de ser comentarista, é muito bacana, que eu encontro com várias pessoas, como nós nos encontramos, Rodrigo. Pô, Juninho, como eu sou conversador, bato papo, não fico muita mimimi, mamamá, nhenhenhê, entendeu? Eu me dou bem, eu acho que estou indo bem, espero dar sequência aqui, vamos ver o que vira. Você é muito... para Juninho. Você é um cara muito legal, cara. Você é muito legal. João, faça aquilo que você faz com a maestria. Puxa vida, obrigado, Rodrigo, obrigado, Juninho. Um privilégio, viu, ter conversado com o Juninho Fonseca aqui no UOL, nos Canalhas. Cara, eu tinha certeza que a gente ia reencontrar o mesmo Juninho dos anos 80, que jogava muita bola, que disputou a Copa do Mundo, que jogou na Ponte, no Corinthians, no Juventus, jogou no Atlético Paranaense, jogou no Cruzeiro, jogou num monte de time também, né? Parece que a gente às vezes pensa, jogou na Ponte, no Corinthians. Não, deu teve um rodízio aí na vida do Juninho. Juninho, você está ótimo, você tá falando com clareza, você é um cara inteligente, você é um cara bem-humorado, você é um cara muito legal. Eu tive essa mesma sensação quando fiz um Bola da Vez na ESPN com o Mauro Silva, né? Tanto que várias vezes me perguntaram, mas que programas que te marcaram muito? Eu sempre cito o Mauro Silva e o César Sampaio. Fiquei muito impressionado, tanto que os dois estão na Federação Paulista de Futebol, com ligações com a CBF e tal,
E oxalá eles cresçam e superem as barreiras do racismo, da intolerância, da inveja, do preconceito e tal, para fazerem uma grande carreira, porque o futebol brasileiro está precisando de gente assim. E eu peço a Deus que cuide bem de você, da sua família, aí, da sua carreira, dos seus joelhos, viu? E logo mais, daqui um tempinho, a gente volta, porque Juninho merece mais um programa, tenho certeza. Valeu! Aí já vamos finalizando, então. Então, obrigado, Juninho. Ô, Rodrigo. Até a próxima. Nos falamos. Um abraço. Parabéns, viu? Beijão. Valeu. Fica com Deus. A minha internet